Ou ele sabe que eu sou. Aquele rei sabia. E aquele rei não iria condenar aquelas duas mães porque são prostitutas. Iriam condenar porque elas estavam querendo enganar o rei. Tem uma frase que eu digo, às vezes alguns até assustam. Eu falo assim: você não é condenado pelo teu pecado, você é condenado pelo perdão que você não aceita. Está entendendo? É óbvio, quando eu recebo esse perdão, a palavra de Deus diz que a graça de Deus me constrange, que o amor de Deus me constrange. É tanto amor que vem lá de cima aqui para baixo, é tanto amor de Deus que vem desse Deus perfeito para um homem falho, que cada vez mais eu quero me envolver com Deus, sendo limpo, purificado, santificado, dia após dia, e aguardando o Maranata. Vem, Senhor. Voltando para o contexto. Aquela mulher, ela sabia. E ela falou assim, ou diante do rei, aquele rei falou assim: ok, divide. E eu acredito que se a pessoa autêntica dentro de si não se manifestasse rápido, cada uma iria com metade de uma criança para casa. Porque a palavra de um rei tem que ser obedecida. E nas histórias aí não são poucos que morreram diante de rei por notícias erradas. E aí tira a espada e corta a criança ao meio. A palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos relata que no versículo 23, disse o rei, esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E a outra diz: não, morto é o teu filho, e o meu filho o viu. Então disse o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei, ordenança, o rei liberou uma palavra: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo disse ao rei, aí está entre parênteses, pois as suas entranhas se enterneceram por seu filho: ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e de modo nenhum mateis. E a outra, porém, dizia: nem teu, seja dividido. nem teu, o meu morreu, mas o teu também. Ei, sangue de Jesus, hein? Morava no mesmo quarto. Deixa eu deixar a mensagem quieta aqui, não correr para outros lados não. Querido, você está entendendo? A palavra de Deus diz que aquela mulher que foi autêntica, maturidade espiritual não é o tanto de conhecimento que você tem da Bíblia. Maturidade espiritual é o tanto que você vive o que é correto. Às vezes você não tem nem muito conhecimento do que está escrito na Bíblia, mas você vive o que é correto. Isso é maturidade espiritual. E nós buscamos isso. Eu busco, você também. E você está atingindo. Porque isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Aí vamos continuar, hoje é a noite de Santa Ceia, vamos lá. E naquele momento aquela mulher, ela sentiu dentro do seu ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando em algum momento você ouvir que o rei está falando com você, e naquele momento que Deus, o rei, o Senhor que é o bom pastor, está falando contigo, que lá nas tuas entranhas, que lá no mais profundo do teu ser possa se mexer e você tomar a decisão certa para não sofrer. E ela partiu para a decisão certa. A decisão certa no momento dela era: eu vou ficar sem meu filho, mas vou ter o prazer dele estar vivo. Só que quando nós somos autênticos e verdadeiros com Deus, não importa se é um adúltero, se é uma prostituta, se é um ladrão, se é um padre, se é um pastor, se é um ancião, se é uma criança, se é um jovem, somos todos
luz aos olhos de Deus. E quando nós agimos com falas autênticas e genuínas, eu vou dizer mais uma vez, diante do Rei. Diante do Rei. Quando nós agimos assim, nós achamos que a bênção ou que a solução vai ser uma, mas ela se torna muito melhor. Você acaba sendo surpreendido, surpreendida pela decisão do Rei, que estava perto de dar uma sentença de morte, lhe dá uma sentença de vida, e você vai para casa levando o teu troféu. O que é teu continua sendo teu, e o maligno não rouba. Você começa a entender que nessa mensagem, que essa mulher, por ela estar envolvida com coisas erradas, ela estava quase perdendo a sua bênção, um filho. A sua geração, a geração daquela outra prostituta tinha acabado ali. Mas a geração daquela mulher que foi verdadeira com Deus, a geração dela pode continuar. E com experiência com Deus. Deus não tem fim para você, Deus tem começo para você. A fala de Deus não é para te destruir, mas é para te motivar a ter um novo começo. E foi o que aconteceu ali. Foi o que aconteceu. É exatamente o que aconteceu na história dessas duas mulheres. E assim, aí no versículo 27, então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum mateis. Esta é a sua mãe. Às vezes o texto para por aí, eu pergunto: e aí, o que aconteceu com a outra mãe? O que aconteceu com a outra mãe? A Bíblia não fala. Ela já estava sofrendo? Já. Eu sei de uma coisa. Talvez essa outra mãe, talvez lá no futuro ela desperte, talvez não. Mas ela já está debaixo de uma sentença. Que ela mesma escolheu, baseada em mentiras, artimanhas e ciladas. Aquela outra mulher, ela estava debaixo de uma bênção de um rei. Você viu porque eu coloquei essa mensagem hoje para falar sobre sabedoria? Às vezes nós focamos no assunto de sabedoria do rei Salomão, como ele foi sábio. Mas agora você entendeu que o temor é o princípio da sabedoria. O temor que veio naquela mulher. E a palavra de Deus, ela nos diz ali em Tiago, capítulo, vamos lá para Tiago, Novo Testamento. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Vai lendo aí, se você já abriu. Olha que coisa linda Deus tem nessa Santa Ceia para você. Oh, glória. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Querido, eu estou no meu coração de fechar os olhos um pouco. Você poderia fechar os olhos comigo um pouquinho? Senhor, meu Deus e Pai, em Cristo Jesus, que o temor mexa, Pai, de tal maneira no meu ser e no ser daquele que está me ouvindo, daquele que há de ouvir ainda esta mensagem, Senhor Deus, e que possa nos direcionar para esta segunda parte, que nos leva a clamar por sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, ele começa a falar de tribulações e aflições, dores e angústias. O que isso tem a ver com sabedoria, pastor? Sim, tem a ver com sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto, ela vem não para tirar a aflição de você, ela vem para te ajudar a tomar decisões corretas durante o momento de aflição. É isso que Deus está dizendo. Em Tiago, no capítulo 3, que nós vamos ler daqui a pouco, fala sobre a língua. Pessoas que usam o modo de falar para agredir, para ferir, para mentir, para atacar. Aí vem novamente o assunto sabedoria, dizendo aquele que é sábio, toma muito cuidado no que fala e sobre quem fala. Capítulo 3 inteiro. Mas antes, no capítulo 1, versículo 5 diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censura, e se lhe há dada. Sem censura. Você chega diante de Deus e fala assim, o contexto é aflição, tribulação, o contexto quer dizer dia a dia. Aí você fala assim, meu Deus, dia a dia, que aflição, que situação, que coisa que eu estou passando. Papai, me dá sabedoria. Aí Deus, sabedoria para quê? Para solucionar corretamente. Agora eu lhe pergunto, essa sabedoria que você está pedindo para Deus, que no contexto aqui está dizendo, um versículo dentro de um texto que fala sobre tribulação e aflição, todo mundo é sábio, todo mundo tem sabedoria humana, mas num determinado momento a pessoa começa a refletir e pensar, a minha sabedoria humana não está conseguindo solucionar. Continua em ansiedade, depressão e angústia. A minha sabedoria humana não está sendo suficiente. Então peça que vem do alto. Aí diz assim em Tiago capítulo 3, versículo 13: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento em suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão em toda obra má. Versículo 17, Deus seja louvado. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago está dizendo a mim, Tiago está pessoalmente em espírito e em verdade, vamos dizer assim, dizendo a mim e a você, pelo Espírito Santo, dizendo aqui ao leitor: escolham a sabedoria que vem do alto, ela vos ajudará. Tiago está dizendo pelo Espírito Santo agora, da mesma como a palavra é viva, é o Espírito Santo que fala comigo, fala contigo. E da mesma maneira que o Espírito Santo falou através de Tiago, através de Paulo, através de João, o tom de voz do Espírito Santo é o mesmo agora. A palavra é viva da mesma maneira agora. E Deus fala assim: ei, deixa eu escutar você me pedindo sabedoria. Porque o sábio, ao pedir sabedoria do alto, é porque ele deseja as coisas que vêm de cima. Porque a sua solução vem do alto. É isso que ele está dizendo. A minha e a tua, a nossa solução vem do alto. E ele nos apresenta, tribulação existe, aflição existe, e com sabedoria você passará por ela. Decisões e mais decisões. Por isso, em Tiago, capítulo 3, aí onde nós acabamos de ler, que fala da sabedoria humana. A sabedoria humana, escuta só isso, é a sabedoria de uma humanidade caída. É a sabedoria de uma humanidade caída. A sabedoria humana não é a sabedoria que Adão teve antes da queda. A sabedoria que hoje há na humanidade é a sabedoria de uma humanidade caída. E Deus, Ele tem um projeto: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Já começou a sabedoria. E a intenção de Deus é que você, mesmo tendo a sabedoria humana, não confie nela, porque a sabedoria humana, ela é o quê? O que diz aí? A sabedoria humana, ela é terrena, quer dizer, só pensa nas coisas daqui. Ela soluciona segundo os padrões da terra. Quando você acostuma a solucionar as coisas segundo o padrão da terra, é uma sabedoria humana, entendeu?
Aí ela diz que é uma sabedoria animal, que está mais ligada ao ser humano, ao sensual, que está mais ligado a decidir somente pelo seu próprio ventre. E ela diz é diabólica, porque o diabo ele consegue levar as pessoas a acharem que estão procedendo e escolhendo certo, e é ele tomando a decisão. A palavra de Deus diz que a sabedoria animal, ela está em oposição à sabedoria espiritual. Não confie muito na sabedoria humana. Coração do homem enganoso. Coração do homem enganoso. Na noite de hoje, nesta Santa Ceia, Deus está lhe apresentando o que vem do alto. E dizendo, você vai cear. E você vai ter um momento de escolher. Eu gostaria de lhe apresentar a sabedoria que vem do alto, que é pura, sincera, despretensiosa. Eu passei o dia inteiro hoje tentando lembrar essa palavra, despretensiosa, porque é o contrário de hipocrisia. Uma pessoa hipócrita, ela faz as coisas por segundos interesses, terceiros e quartos. Uma pessoa despretensiosa, ela serve pelo prazer de servir. Ela levanta pessoas pelo prazer de ajudar o ser humano. Sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus diz que ela é pura. Ela é pura, ela não é contaminada. Virou a folha aqui, vamos lá, achei. Ela é pura no 17. Ela é pacífica, ela quer apaziguar. Ela é moderada, moderação, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que Deus tem para nós. A sabedoria humana, diz em Provérbios, que é aquela sabedoria que diz que você é sábio aos teus próprios olhos. Tem gente que é sábio aos próprios olhos. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria espiritual é aquela que nós pedimos a Deus. É uma sabedoria que está sobre Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar lendo um versículo cheio de bênçãos para a tua vida, para a minha vida. Algo que estava sobre Jesus Cristo quando estava na terra e foi prometido a Ele, mas Ele foi para o Pai, e ao deixar o Espírito Santo para mim e para você, eu e você podemos ter esse pacote de bênção que você vai ler agora num único versículo, Isaías, e nós vamos orar sobre ele. Isaías capítulo 11. Não esquecendo que Deus dá sabedoria livremente àquele que pede. Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 11, falando de Jesus Cristo, o que estava sobre ele e hoje está sobre nós. Versículo 2. Oh Deus, libera, Pai. Libera, Pai. Teu Espírito está sobre nós. O Teu Espírito está em nós. Espírito Santo, confirma esse versículo como algo para a minha vida, para a tua vida, para a vida desta igreja, para a vida daqueles que hoje estão clamando por sabedoria, por temor e reverência a Deus. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos nos colocar de pé, igreja, e vamos ler esse versículo. Diz assim: repousará sobre ele com letra maiúscula, Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselhos e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Querido, você conseguiu ver o tanto de D que tem neste versículo? Você conseguiu observar o que Deus tem para mim e para você?
Você está conseguindo deixar que esse versículo salte de encontro a você que está desejando pedir por sabedoria? Você está tendo uma visão um pouco maior? Está descortinando para você o que é sabedoria? Está descortinando para você? Está mais claro? Repousará sobre ele, sobre mim e você, porque hoje o Espírito Santo está sobre nós. Aqui um conceito, anos antes de Jesus, sobre Jesus Cristo. Mas Jesus foi ao Pai e não nos deixou órfãos, nos enviou o Espírito Santo. Então essa promessa é para mim e para você. E está sobre nós o Espírito, primeiro, de sabedoria. Segundo, de inteligência. Terceiro, de conselho. Quarto, de fortaleza. Quinto, de conhecimento. E sexto, temor. Agora eu lhe pergunto: quem quer sabedoria? Eu quero. E nós vamos orar. E vamos falar: Deus, hoje é Santa Ceia. E a Santa Ceia está dentro do processo de Cristo ser crucificado, ressurreto e enviar o Espírito Santo que habita hoje em nós, que leva esta mensagem a você. E onde você está? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu leio mais uma vez esse versículo, que diz: repousará sobre ti o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Eu quero, Pai. De inteligência eu declaro sobre a minha vida. O Espírito de conselho, aleluia, há sobre mim e sobre ti. O Espírito de fortaleza seja fortalecido em nome de Jesus. O Espírito de conhecimento das Escrituras Sagradas, para que não erres. E o de temor, que é a tua reverência para com Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as orações agora fluem direto dos corações que estão diante de um rei, a Ti, Senhor, a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E sobre a Santa Ceia desta noite, entre todos os prodígios, milagres e maravilhas que acontecem em nosso meio, haja também hoje um derramamento de sabedoria. Fala com Deus, Pai, em nome de Jesus. Tu me falastes hoje pelo Teu Espírito, meu amado e companheiro Espírito Santo, que eu posso lhe pedir sabedoria e que Tu me dá livremente, sem censura. Ele não censura, Ele não pergunta nada, Ele simplesmente dá a sabedoria àquele que com verdades se coloca diante dele, que sabe que a sua sabedoria humana só está atrasando, limitando e não está solucionando ou resolvendo. Pai, tenha misericórdia daquele que pela sabedoria humana não consegue enxergar o ato sacrificial de Jesus Cristo. Pai querido, tenha misericórdia que aquele pela sabedoria humana fica buscando conceitos, ensinamentos e filosofias. Senhor meu Deus, tenha misericórdia e que a Tua graça conceda pelo Espírito Santo de Deus, que os olhos se abram, os ouvidos escutem o Evangelho da salvação, que é sabedoria que vem do alto, pura de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, esta igreja, meus amigos, meus irmãos, nós queremos e pedimos e temos pela fé a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir esse Deus? Aleluia. Senta um instante.